Muito bem, missões urgentes, abençoando a sua família, abençoando a sua alma. A hora certa para vocês são 7h35, programa Missões Urgentes pela sua 106,3. Bom dia para você que está tomando o seu café da manhã, muito bom dia para você que está na ativa, bom dia para você que está saindo agora para o trabalho e você que está na expectativa de um bom final de semana, um final de semana com tranquilidade, com paz, com harmonia e com a bênção de Deus, que é o principal. As grandezas de Deus e as bênçãos do Senhor Jesus nos mostram quanto Ele é todo-poderoso. E esses louvores tocam na sua alma porque são louvores que mostram a grandeza de Deus através das letras, que mesmo que muitas vezes o ser humano seja ingrato e não reconheça, mas existe um Deus que trabalha dia a dia por cada um de nós. Faz com que tenhamos sol, chuva, tenhamos o bem-estar e todas as obras da natureza que acontecem estão debaixo de uma submissão do Todo-Poderoso. Mas queremos nesse momento dar sequência à nossa missão urgente, abraçando você que está nos acompanhando aí pela nossa transmissão, desejando aí um bom dia de bênção e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua família, a sua casa. Nesse momento vamos estar dando sequência aqui, deixa eu colocar aqui o nosso BG do programa e vamos falando dos assuntos bíblicos, dos assuntos teológicos para você crescer na graça e no conhecimento. Quando falamos de graça e conhecimento, nós encontramos na Bíblia o texto que fala, o próprio texto bíblico que diz assim: crescei no conhecimento. Então essa teoria de que não precisa estudar, não precisa saber ler e escrever está bom demais. É uma teoria aí que as pessoas têm isso em mente, que não precisa estudar. Essa teoria não é legal, não é boa, essa teoria não é correta. A pessoa precisa estudar. Aí você diz assim: mas eu já tenho uma idade já dos meus 30, meus 25, meus 40, não tem problema. Tem pessoas que muitas vezes estudam nos seus 40 e conseguem concluir seus estudos, conseguem ainda pensar numa faculdade, numa graduação. Estudar faz parte da vida do ser humano. Imagine que a pessoa que trabalha na área da saúde, principalmente os enfermeiros, os médicos, eles precisam estar se atualizando todo o tempo, estudando para que eles possam estudar as fórmulas que eles trabalham. Ou talvez você pense que a pessoa que trabalha na área da saúde, na área da medicina, uma vez foi graduado em médico, o médico aí parou de estudar, tá bom, não. Ou a área de direito, de advocacia, não. Continua estudando para se atualizar nos assuntos. Como é que um advogado vai resolver uma causa se não tiver ajustado com os assuntos, com os problemas atuais? Então ele tem que estudar diretamente para estar atualizado dos assuntos em questões. Assim é a área de medicina, é assim. E a área eclésia, de igreja, também não é diferente. Igreja não é diferente, ou seja, o líder, a liderança tem que estudar, literalmente tem que conhecer o português, literalmente conhecer os fatores naturais da vida, mas também tem que estudar a Bíblia, o texto teológico, porque a pessoa escolheu, ou pelo menos se sente chamado a ser líder, ou quer fazer um trabalho de liderança, mas sem conhecimento, meu amigo, minha amiga, não dá. Tem que ter o conhecimento, tem que buscar. E quem é o autor do conhecimento? Jesus. Ele próprio, ele é a sabedoria de Eclesiastes. Quando você vê em Eclesiastes falando de sabedoria, está apontando para Cristo. Então Cristo é a sabedoria que você deve buscar e achar esse conhecimento para a sua vida. Então não fique nessa teoria de que não precisa se preocupar, tá bom demais, não precisa estar estudando, eu já sei ler um pouquinho, eu já sei o Salmo 91, o Salmo 23, isso não é suficiente. Você tem que ter mais profundeza bíblica para você ministrar, para você ter mensagem de conteúdo para as pessoas que precisam crescer nessa graça e no conhecimento. O que é graça? Graça é oração, graça é fé, graça é fervor, graça é avivamento. Mas quando falamos de conhecimento, fala de estudo mesmo, fala de dedicação, fala de entender os textos. Nós temos testemunho nessa nossa trajetória ministerial de pessoas que usaram o púlpito para ministrar
e na hora da ministração eles trocam aí os personagens bíblicos, na hora de dizer para Zaqueu, que Jesus se referiu, Zaqueu desce da árvore, coloca Nicodemos no lugar de Zaqueu e faz uma misturada toda por falta do conhecimento, né? Outras pessoas pegam a força da expressão do texto e mudam por falta de uma boa interpretação, lê e vai para um outro termo, e assim vai levando conforme se sente bem, mas não é bem assim. A Bíblia, ela é para ser estudada e entendida. Faça a sua parte para você fazer um trabalho com eficiência. E nós temos nesta manhã para você, para seu lema espiritual, quero mandar um abraço aí à nossa irmã Antônia de Jesus, que está nos assistindo através da nossa transmissão. Irmã Antônia, que Deus abençoe a sua vida. Ela que é noiva do meu irmão Valmir, que está ali na região garimpeira. Deus abençoe o Valmir, que está ali no 140, na Transgarimpeira. Que Deus abençoe o Valmir Marinho, que está também acompanhando a nossa programação. Um abraço aí para a irmã Lena Falcão, que é irmã da irmã Antônia, que também acompanha nosso programa. Que Deus abençoe a irmã Lena, que Deus abençoe o seu projeto de vida. Ela que é ali de Rio Branco do Acre, vai estar retornando esses dias. Que Deus abençoe a sua trajetória. Abraço para você que está conectado conosco, você que está entrando aí assistindo a gente pelo Facebook. Você pode ir lá e colocar então o seu nome, colocar o local que você está, para que eu possa detectar aonde você está, e vou estar aqui com certeza mandando um abraço para você. Vamos voltar para o assunto bíblico nessa oportunidade. Muito bem, missões urgentes, abençoando o seu coração, abençoando a sua vida, a sua família, nesta manhã abençoada de sexta-feira. A hora certa para vocês são 7h42. Eu falei 7h42. Abraço aí para a pastora Gesana Dantas, cantora e compositora Gesana Dantas, que está acompanhando nossa programação. A Gesana estava de viagem na região de Porto de Mós, no Pará, fazendo um grande trabalho para o Senhor Jesus, no Ministério da Pregação e do Louvor. Já está de volta, vejo onde é que ela está por aí, se já está em Manaus, eu ainda está no Pará. Deus abençoe, cantora Gesana, e nós temos as mensagens bíblicas da cantora Gesana, da ministra do Senhor, que vamos estar rodando nos outros programas para a glória do Senhor nosso Deus. Muito bem, então falando de assunto bíblico para seu elevio espiritual, para seu crescimento na fé, eu gostaria de, nesta oportunidade, citar aqui um texto que é muito próprio, que diz assim, no livro de Atos, aliás, de 1 Timóteo, que fala sobre a apostasia dos últimos tempos. A você que tem pouca afinidade sobre apostasia, sobre esse assunto, apostasia, apostata da fé, ou apostatar a fé, é você deixar algo que você faz, descrer daquilo que você acredita relacionado a Deus, você ir fazer outro trabalho paralelo, um trabalho pirata. Essa é a apostasia. Então muitas pessoas são apostatas da fé, deixam o trabalho original, que foram comissionados para fazer a obra do Senhor, e passam a fazer um trabalho paralelo, um trabalho por conta própria. E muitas pessoas ainda pensam que Deus está assinando embaixo, aprovando, Deus está dando todo o suporte, ou seja, ainda usam o nome de Deus. E infelizmente há essas pessoas que usam o nome do Senhor. E essas coisas são coisas dos últimos tempos, da apostasia dos últimos tempos. E eu estou falando de Bíblia, de teologia. Vamos falar de Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, nós encontramos assim, olha. Diz assim: mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão a fé, alguns dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu quero que você, nessa oportunidade, você esteja acompanhando o meu raciocínio relacionado ao texto da Bíblia, que no texto fala assim, que se você não estava com afinidade, não estava por dentro desse assunto, você sabia que a Bíblia fala sobre espíritos enganadores e doutrina de demônios. E o que é doutrina de demônios? São os apostatas da fé, que deixam a veracidade das coisas de Deus e procuram alternativas fáceis para a sua vida. Existe um grupo de pessoas que criam o seu próprio método de trabalho, e olha o que o texto diz assim: nos últimos dias
Os homens serão amantes de si mesmo, amontoarão para si a sua própria doutrina, enganando e sendo enganados. Veja só, quantas pessoas não entram por essa cilada, por esse laço da apostasia? De entrar pelo caminho, acho que é o caminho fácil, o caminho da aptidão, aliás, da ansiedade por querer fazer as coisas. E aí existe um tal de espírito. Deixa eu ler aqui o texto bíblico para você, se você quiser me acompanhar, é 1 Timóteo 4, pode ler na sua casa. Diz assim, espírito enganadores, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você sabia que o capeta, o cabra velho, o chifrudo, o demônio, ele tem a sua forma de coagir as pessoas para a pessoa seguir ele, os seus seguidores. E isso é chamado de doutrina dos demônios. Bíblica, da Bíblia. Então a Bíblia fala que a doutrina dos demônios são algo dos seguidores do demônio que tem aqui na terra, que eles fazem um trabalho para ele, incentivando as pessoas a deixar de adorar a Deus com o coração sincero para ter uma adoração paralela, para levar por outro caminho. Aí a Bíblia diz, o texto diz assim, ó: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha aí, ó. Então, quantas pessoas pensam que estão agradando o Papai do Céu? Quantas pessoas pensam que estão no centro da vontade de Deus, quanto que estão fazendo um trabalho paralelo, um trabalho que não é louvável, foi uma fruto de uma rebelião, fruto de uma apostasia. E quando você vai para a rebelião na Bíblia, você vai ver todo o grupo que se levantou com rebelião, foi frustrante, foi desastroso. Você vai lá para o texto de quando o grupo se levantou contra Moisés para criar sua própria doutrina, sua própria religião, o seu próprio grupo, para retornar para o Egito. Eles estavam insatisfeitos com a liderança de Moisés, e eles então encabeçaram um grupo para retornar para o Egito. Eles disseram assim: estamos lembrando dos pepinos, dos peixes que comíamos no Egito, e eles então entenderam na cabeça deles que eles estavam corretos. Se levantaram um grupo contra Moisés, e rebelião e apostasia dos trabalhos que estavam fazendo, sendo seguidor de Moisés, trabalhando com Moisés no deserto, ali servindo ao Senhor, adorando, mas agora eles queriam fazer o grupo deles próprio, por conta própria. Sabe o que Deus fez? A terra se abriu e Deus fulminou. Então, outro grupo, Deus derramou fogo mesmo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não aprova em momento nenhum a rebelião. Deus não aprova. O texto fala que rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, apostasia é você deixar algo que você faz para Deus, que é original, que é agradável, e fazer por conta própria, sem a direção de Deus. E isso, por trás disso, existem os espíritos enganadores a ter essa atitude, mas que você possa refletir. Leia, procure instalar no seu telefone uma Bíblia chamada de Bíblia Sagrada com concordância bíblica. Hoje em dia é a capinha vermelha, é muito fácil. Você instala no telefone, no Android, você vai lá, clica, não precisa, depois dele instalar o aplicativo, não precisa mais internet. Aí você abre a Bíblia, vai lá em procurar palavras e digita apostasia. Você vai ver um tanto de referência que tem para você ler, estudar a Bíblia, e você vai entender o perigo da apostasia, de você deixar de servir a Deus e entrar por outros caminhos mais fáceis, pela ansiedade da sua própria cabeça. Você vai entender que existe uma regra, via de regra. A Bíblia tem uma via de regra a qual temos que seguir. Não é a invenção do pastor fulano, isso e aquilo, não. Deus tem a palavra para ser ensinada, que é a Bíblia, que ela é o nosso livro de cabeceira, e existe uma via de regra para a gente seguir. Fora isso, sabe o que a Bíblia diz? Ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja anátema. O que é anátema? Anátema vai lá na concordância bíblica, que é anátema, quer dizer amaldiçoado. Ainda, vamos traduzir para o linguajar de hoje. Ainda que desça um anjo do céu e diga: tem um anjo aqui pregando, e o outro evangelho que não é esse evangelho de Cristo, esse evangelho que esse anjo pode trazer é amaldiçoado. Por isso, você não pode se deixar levar por qualquer coisa, qualquer vento de doutrina que diz que é a verdade, que diz que está falando certo, que diz que é o dono da razão. Não, porque existe o conceito bíblico que é o correto. E eu oriento você, meu amigo rádio ouvinte, você que me ouve pela FM, você que me acompanha pela internet, leia a sua Bíblia.
leia a Bíblia, estude a Bíblia, procure assuntos que você vem descobrir as verdades bíblicas. Se você tem dificuldade, procure um mestre, procure alguém, procure se informar com alguém. E hoje, com facilidade nos telefones, você instala a Bíblia no seu telefone, uma Bíblia com concordância bíblica. Agora isso aí, concordância bíblica, você vai ter a facilidade de achar a referência para você estudar, para você aprender, e aí você vai ter agora uma vida totalmente pautada nos ensinamentos bíblicos, porque você passa a conhecer o texto sagrado para ter uma vida abençoada. É uma missão urgente abençoando o seu coração, o seu lar, a sua vida. Um abraço aí para a irmã Maria do Carmo, que está ligada conosco em Santarém. Deus abençoe a irmã Maria, Deus continue lhe abençoando, você que está nos assistindo em qualquer lugar. Missões urgentes abençoando o seu coração. O texto que nós lemos, ele fala que se nós atentarmos para isso, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim: se nós atentarmos para isso, nós teremos o que? Propondo essas coisas, irmãos, será bom ministro de Cristo. Ou seja, se nós atentarmos para os ensinamentos, nós seremos bons ministros de Cristo. Deus quer que cada um de nós sejamos ministros dele, e ministros que fale conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E para isso, precisamos então procurar descobrir qual é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Hoje em dia as pessoas pensam que é fácil. Vamos abrir mais uma igreja, mas não é bem assim. Você não vai encontrar na Bíblia: vamos abrir igreja, você vai. Me prove na Bíblia onde você vai encontrar. Vamos abrir mais uma igreja, vamos fundar mais uma igreja, vamos saber. Não tem isso na Bíblia. O que tem é pregar o Evangelho, o Evangelho sólido. O texto fala com clareza que precisamos pregar o Evangelho que transforma, o Evangelho que perdoa. As pessoas que estão dependendo de ouvir, precisando de ouvir uma palavra bíblica, um Evangelho transformador, que Jesus salva, transforma, abençoa, renova. E esse Evangelho é o centro que devemos pregar para as pessoas, ministrar para as pessoas, sem discriminar a pessoa, sem discriminar a religião. O que nós devemos fazer é ensinar a Bíblia, ensinar a palavra. Não precisa acharmos que somos melhores do que ninguém. Não, precisamos apenas procurar cumprir o que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia, ela precisa ser lida, senão não se conhece. Se não ler, não se conhece. E nós estamos encontrando aqui, para fechar esse assunto aqui, você que está me acompanhando, você sabe que é a realidade que vivemos alguns dias atrás, nesse período de pandemia. Houve aqui uma situação que disseminou rapidamente para todos os lugares, aquela teoria que era achar um cabelo na Bíblia, colocar na água e a pessoa tomar e ia ficar curada do coronavírus. Quantas pessoas ouviram falar esse fator aí, não é? Achar um cabelo bíblico na Bíblia, aliás, e pegar aquele cabelo que achasse na Bíblia e colocava num copo de água, tomava e ficava curado do coronavírus. Essa teoria fajuca de sabe Deus quem foi o autor, que eu pelo menos não sei nem quem foi o autor, mas se for pesquisar a gente acha o autor, não é? Deve ter um autor que criou essa teoria e que pelos grupos de WhatsApp todo mundo postava um para outro. Você acredita que muito cristão fraco na fé, a Bíblia chama de neófito na fé, aquele que tem pouco tempo de crente, de Bíblia, pouco tempo de estrutura na fé, é chamado de neófito na fé. Pega a palavra neófito, vá lá no dicionário bíblico, você vai ver a interpretação. Então o neófito na fé botou o cabelo no copo d'água, tomou para ficar. Pense numa turma que fez isso. Quantas pessoas fizeram esse tipo de atrapalhada? Imagine, eu até conversando com algumas pessoas na época, eu disse assim: rapaz, é uma falta de higiene colocar o cabelo na água e tomar o cabelo. Mas porque na Bíblia aí eu falei assim para algumas pessoas, a minha refutação foi assim: compre uma Bíblia nova e verifique se você acha cabelo na Bíblia nova, porque ela vem novinha, fechadinha. Claro que não tem. Então, essa teoria fraca, isso aqui, sabe o que dá o nome para isso aqui? Chama-se heresia. Heresia bíblica, heresia, apostasia. Pessoas que não conhecem os textos sagrados e fazem as coisas segundo ouvem. As pessoas ouvem alguma coisa de alguém e passam a agir conforme ouviram, mas não é verdade. Não existe na Bíblia
um texto teológico que diga que a gente tem que tomar o chá do cabelo para ficar curado. Não é isso, não é? A Bíblia diz aí, teve uns que até disseram que a raiz de Jessé, referindo-se a Jesus, que Jesus é a raiz de Jessé, e aí faziam toda aquela brincadeira. Mas, meus amados ouvintes, a falta do conhecimento leva a pessoa a agir dessa forma. Se você foi um dos que tomou o chá aí do cabelo, peça perdão para o Todo-Poderoso, ainda bem que Deus guardou você de não pegar de forma nenhuma uma infecção intestinal, porque o cabelo sem higiene, e se o cabelo tivesse piolho, aí que complicava a coisa, não é? Muito bem, então, essas coisas são frutos de falta de conhecimento da palavra. Uma vez conhecendo a Bíblia, você não vai agir dessa forma. E eu fecho esse programa desejando para você que você possa ser um estudioso da Bíblia. Estude a palavra, para quando você pegar o microfone, você discorrer um texto e do texto você ter a mensagem que as pessoas precisam ouvir para acrescentar a fé. Para que as pessoas possam melhorar as suas atitudes através do fruto da palavra e não fruto da minha vida. Por exemplo, não é o fruto do que eu vou falar, mas sim fruto do que eu vou pregar. Aquilo que eu estou ministrando nesta palavra, porque é esta palavra que vai transformar a vida, é esta palavra que vai mudar a história, é o fruto desta palavra que vai mudar o conceito da sua vida, não é meramente o que eu falo, eu estou transmitindo aquilo que estou lendo na palavra. Por isso você precisa mais do que nunca fazer a sua parte, leia a Bíblia, busque a Deus e Deus vai te abençoar. E nós vamos com mais um louvor aqui, vamos mais um louvor, deixa eu ver quem eu vou tocar aqui para chegar à conclusão do nosso programa, desejando para você uma semana abençoada, aliás, um final de semana abençoada, com certeza Deus vai abençoar. Eu vou tocar aqui, o Lázaro, é isso? Deixa eu ver aqui se é o Lázaro, o Lázaro vai cantar aqui, nesse som abençoado aqui da Rádio Urucuituba. Vamos então de louvor, bom dia! Hora certa para você, são 7h56, é o Missões Urgentes no Ar, abençoando o seu coração. Muito bem, enquanto o Lázaro está mandando o seu recado aí, trabalhamos com o apoio da Natan Autopeças e do Gelão do Professor para abençoar você em Urucuituba. Muito bem, aí esse louvor é ao vivo, ele vai ficar entrevistando e nós vamos estar então dando sequência por causa do horário. Faltam apenas 5 minutos para terminar nosso programa e nós estamos aguardando, daqui a pouco chega o Nathanael Souza com a sua programação. Hoje é sexta-feira e essa semana eu quero avisar você, meu amigo rádio ouvinte, meu amigo internauta, que eu vou estar na cidade de Rio Preto da Eva, fazendo um trabalho na casa da minha irmã, e de lá nós vamos estar no telefone, participando no nosso programa. Vai estar aqui conosco o nosso amigo, nosso irmão, o nosso irmão David vai estar aqui fazendo a nossa programação na hora das 7 da manhã, e a gente liga de lá, às vezes que der, a gente está participando no ar com o Rádio Ouvinte, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe mais e mais. Vamos então ouvir agora o louvor que está aqui para sequência, e vamos encerrar nosso programa. Muito bem, desejando para você um bom final de semana. Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, e voltaremos na segunda-feira com o programa gravado, aliás, com a participação do David apresentando a nossa programação, e na segunda estaremos viajando, na terça a gente vai estar no telefone mandando valor. Na segunda a gente está na lancha, nesse horário de 7 horas não vai ser possível ligar, mas na terça a gente liga, vai estar com você. Missões Urgentes abençoando a sua alma. Bom dia!